Olá, está começando mais uma aula do projeto Educa Mais da Secretaria Municipal de Educação. Oficina de Música e Banda. Eu sou o professor Antônio Fagundes. Hoje nós estamos com a aula de número 33, tirando som da tuba. O nosso objetivo é adquirir conhecimentos para tirar o melhor som da tuba. Aquele som que só a pessoa que pratica a tuba é que sabe tirar. Muita prática, muita dedicação. E para falar para vocês hoje sobre a tuba e como tirar o som da tuba, eu vou chamar aqui o professor Cláudio José Fagundes, meu irmão, que vai falar para vocês, pois ele é tubista. Seja bem-vindo, professor Cláudio. Olá, tudo bem? Então, eu sou o professor Cláudio José Fagundes, sou tubista desde os meus 22 anos de idade. Toquei um pouco de tuba no batalhão, no Exército Brasileiro, em 62, no 62BI em Joinville. E após que eu saí de lá, eu comecei a tocar tuba. É um instrumento, falo de já, é um instrumento magnífico, é bom de tocar, som bom. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como tirar o melhor som da tuba. Então, a tuba, família dos metais, que trabalha com vocal. Então, toda a família dos metais trabalha com vocal. Já vimos trompa, trompete, bombardino, trombone, de pista e trombone de vara. E hoje vamos ver como tiramos o som da tuba. Igual os outros instrumentos, nós vamos trabalhar com vocal, vibração de lábio e passagem de ar pela coluna, pelos tubos, saindo na campana para produzir o som. Vamos voltar, vamos bater na tecla que, igual ao trompete, igual ao trombone, eu preciso primeiro praticar a vibração do lábio, depois eu passar a vibração do lábio para o vocal e depois que eu vou passar para o instrumento, certo? Vibração do lábio, lábios esticados. Não podemos esquecer que além de trabalhar o lábio, nós trabalhamos os músculos faciais também. Porque eu não posso deixar o músculo facial relaxado, que eu não vou ter uma boa sonoridade. Vai haver casos de alguém tocar com bochecha? Vai, certo? Mas é de cada 1 milhão, que vai ter uma boa sonoridade, certo? Quando a gente vai falar com o aluno, prega-se com o aluno trabalhar com o vocal no meio para tirar um bom som. Mas se não der, tem que ajustar. Ainda mais o vocal da tuba não tem muito ajuste. Porque ele é grande, né? Por pensar e equiparando com o vocal do trompete, ele é o triplo de tamanho. Então cabe praticamente a boca inteira dentro, certo? Então vamos lá. Vibração do lábio. Língua relaxada, encostando no lábio inferior, esticando o lábio e deixando um pequeno orifício na frente da boca. Já estou trabalhando, praticando a minha respiração diafragmática. É mais a tuba, que vai usar muito mais ar para estar produzindo som, certo? Vamos novamente. Chamamos esse exercício de abelhinha, que fica mais descontraído para trabalhar com os alunos, e termo técnico buzzing. É norte-americanizado, certo? A partir da hora que o aluno já fez várias vezes o buzzing ou a abelhinha, você pode fazer, faz o buzzing e automaticamente passa para o vocal. Não esquecendo que nós temos que trabalhar com nossos músculos faciais também. Porque senão eu não vou conseguir tirar o som. Posso usar o músculo mais tenso, mais firme ou mais relaxado para fazer as notas mais graves. É claro que se você chegar e começar a falar só do vocal e do buzzing para o aluno vai desanimar, acaba bloqueando
e o aluno quer fazer o quê? Ele quer pegar o instrumento. Então nós temos que trabalhar paralelos dois. Porém, nós temos que mandar só o bocal para ele para casa para o começo. Além da tuba ser grande, né? Dependendo a idade do aluno. Nós temos aqui uma tuba 3/4, ela já não é tão grande. Então, que é equivalente a um aluno de 13, 14 anos consegue tocar tranquilamente, apoiando ela numa cadeira, sempre cuidando da postura e tudo. A embocadura, como eu já falei, tem que trabalhar todos os músculos, lábio e músculos faciais, certo? Já fizemos, vamos passar esse som para tu. Certo? Então, eu vou trabalhar conforme a necessidade do aluno, eu vou estar trabalhando, ou primeiramente, notas longas, e depois vamos partindo para os exercícios que nós vamos estar vendo mais tarde. Muito bem, professor Cláudio. Afirmando que a embocadura, ela é específica de cada pessoa, né? De cada músico. Né? Não existe um posicionamento fixo para nós fazermos. Dizer que tem que ser no meio, tem que ser mais para a direita, tem que ser mais para a esquerda. Tá certo? Regras com relação à colocação do bocal são absolutamente individuais. Cada pessoa possui lábios, uma estrutura dentária diferente um do outro. Tá certo? Então nós não podemos formatar isso. Tá? Um pequeno desvio para a esquerda ou para a direita é normal e às vezes é necessário o professor fazer esse ajuste, tá certo? A preocupação não deve ser tanto com a estética nessa hora. Quem está começando, ele precisa achar o melhor som, como está soando o instrumento que o músico está tocando. A estética, ela pode vir com o tempo. Nós podemos nos preocupar com a estética? Claro que sim. É importante que o músico se sinta bem também, não está se sentindo feio com o instrumento, tá certo? Então, mas é melhor nós termos uma boa sonoridade no nosso instrumento do que ficar bonitinho, retinho ali, tá? O músico sempre relaxado, a embocadura deve ficar da melhor forma para o músico, certo? É ele que tem que se sentir confortável, certo? Para ter um bom som, é importante ficar atento, investigar e buscar soluções sobre os problemas de embocaduras. Muitas vezes a gente recebe aluno e ele fica lá soprando e não consegue, mas ele não procura posicionar o bocal. Outro detalhe para uma boa embocadura também é o tipo do bocal. Existem tipos diferentes. Esse aqui é o bocal da tuba, mas ele tem modelos. Ele pode ser um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fechado, né? Nessa parte de dentro ele pode ser um pouquinho mais fechado, pode ser um pouquinho mais aberto. Então, nós temos que trocar. Eu já tive casos de alunos que tentavam tirar o som com o instrumento, com o trombone, com o trompete, tentavam e não conseguia. Troca o bocal, pronto, resolveu, parte. Aí você vai posicionando a embocadura. Né? Estamos lá no início, né, das nossas primeiras aulas, aí chegou o que o professor Antônio falou. O bocal é a peça mais importante do instrumento de sopro, da família dos metais. Porque o lábio vai dizer para você qual é o melhor bocal. Às vezes você está usando eu uso o mesmo bocal. Desde lá dos meus 22 anos. Então, eu já troquei de instrumento, mas continuo com o mesmo bocal. Os bocais de hoje, eu tentei tocar, eu acho que ele vem muito afiado. Sabe? Acaba machucando. Para mim, machuca. Então, por isso é bom sempre você olhar o estilo do bocal, o tipo do bocal. Às vezes o aluno não conta, né? Mas às vezes está machucando também. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque como ele abrange a parte mais de cima
do dente, da gengiva, né? Pega a parte mais sensível, a parte de cima da raiz. Ó, pega lá em cima, ó. Às vezes ele vai machucar lá por cima. Então tem que ficar atento no tipo de bocal que o aluno está soprando. E sempre acompanhar, né? Perguntar para o aluno se está confortável, se está doendo, se está machucando. Isso é muito importante. E às vezes ele não fala, mas ele fica ali achando que é normal, né? Tá machucando, mas o machucar não é normal. Ou acaba desistindo, né? Porque está machucando. Acaba não falando, né? E não vou tocar mais porque machuca. Outra lenda que tem é que vai fazer mal para os pulmões. A tuba principalmente porque é grande. Muito pelo contrário. Eu tenho problemas, eu tenho asma brônquica alérgica, que não é só uma, são 3 coisas. E para mim ajuda e muito. Tenho desde criança a doença e para mim é pelo contrário. Ela ajuda. Ela ajuda que você pode estar dilatando, né? Faz o pulmão trabalhar, né? Exatamente. Então não tem nada que o instrumento de sopro vai fazer mal para quem tem asma. Isso é mentira. É muito pelo contrário. Tem médicos que até indicam aula de instrumento de sopro para ter exercício no pulmão para melhorar a capacidade respiratória. Acompanhando o nosso slide, a embocadura atuando em harmonia com uma coluna de ar correta deve ajudar o instrumentista a expressar todas as suas ideias musicais. Uma embocadura eficiente deve ser capaz de produzir uma sonoridade boa, uma grande extensão, variação, dinâmica, flexibilidade e articulações diversas. Além de tudo isso, a embocadura deve suportar diariamente uma carga de estudos, de ensaios e performance que pode durar de muitas horas. Então, quando você tem um músico, tem uma embocadura eficiente, ele é capaz de executar vários tipos de dinâmicas, tocar por várias horas, né, várias peças musicais, e ele continua com o lábio intacto, aguentando. Ele vai cansar, né? Sim, vai cansar um pouco, mas não vai, parar de tocar. Em casos quando não se estuda, o que acontece? Não vai sair som. Ele vai cansar tanto, vai deixar exausto o lábio que não vai chegar a tocar. E no caso desse, vai cansar, mas vai continuar tocando. Claro, não é que não vai cansar nada, né? Vai tocar 2, 3 horas e não vai cansar? Vai. Mas vai ter resistência para chegar nessas 2, 3 horas. Exato. Ali na primeira frase do slide, falando a embocadura atuando em harmonia com uma coluna de ar correta. Nós tivemos uma aula anterior falando sobre a respiração. Essa coluna de ar vai sair boa se nós tivermos uma boa respiração. É harmonia, é o conjunto funcionando bem. A embocadura no lugar certo, a respiração da maneira correta, você vai ter uma performance muito melhor, ok? Os cantos da boca, né, bem no ladinho, onde sobra, né, eles agem como uma sustentação para que o músico tenha um maior desempenho. Para avaliar se os cantos da boca estão cumprindo corretamente com a tarefa de suportar a pressão, repare o que acontece quando você tem algo extenso para tocar. O algo extenso quando fica segurando muito tempo a nota, né, professor? Uma nota longa. Uma nota longa, ele parece 4 tempos, 8 tempos, né? Às vezes até 12 tempos. Né? Você tem que suportar essa carga de pressão, porque é muita pressão, né? Você está pressionando aqui o lábio, soprando, e você tem que aguentar. Quanto mais tempo você aguentar e sem cansar. Se após essa atividade você sentir os músculos dos cantos da boca exercitados, diria que a utilização dos mesmos está correta. O cansaço não deve ser sentido nos lábios. Preste atenção, o cansaço não deve ser sentido nos lábios. Eles devem ser preservados. Caso contrário, a emissão de som ficará prejudicada. Quando o lábio na parte da frente começa a cansar, vai começar a falhar, né? Vai. Ele não vibra mais, né? Quando o músico começa a cansar o lábio, só vai sair o sopro. Se não sair a vibração, não vai emitir o som, tá certo? E o que acontece bastante quando cansa, às vezes não tem resistência, ele começa a vazar pelo canto da boca. Isso aí é questão que está errada a embocadura e não está
o lábio ainda não está pronto, não tem elasticidade, não tem flexibilidade, né? Ele precisa de elasticidade e flexibilidade, porque ele vai aguentar aquela pressão. Se o ar está lá dentro e você está soprando, ele não pode vazar aqui. E vazou nos cantos, por isso que diz que é o poste, são os pilares, que eles que vão suportar a pressão. No meio está saindo uma coluna de ar, certo? Mas tem muito ar para sair. E o que está sustentando são os cantos da boca. Por isso tem que ser trabalhado muito bem o embocador. Ele tem que sentir cansado. Quando ele se sente cansado, é que está funcionando. Exatamente. É certo. E, professor Cláudio, você como tubista, é uma dificuldade nossa nas bandas marciais encontrar músico para carregar a tuba, porque a tuba é um instrumento grande, né? É um instrumento que exige um porte físico e também você precisa ter muito ar para respirar, certo? Porque se a gente pega lá uma criança que não, digamos, vamos pegar uma criança de quarto ano, às vezes ele quer tocar a tuba, ou você precisa escolher alguém. O que você diria para esse pessoal aí, professor? Por isso, eu sempre falo para os meus alunos, a tuba é tão importante quanto o trompete. Porque todo mundo, principalmente falando nas nossas bandas marciais, né? Todo mundo quer trocar o trompete porque o trompete faz a linha melódica, certo? Nós sabemos que hoje, o avanço que estão as bandas, nós temos todos os instrumentos fazendo a linha melódica, inclusive a tuba. Então eu falo isso para meus alunos, isso pode acontecer, e mostro vídeos que tem vários tubistas com piano, fazendo duo com trombone, fazendo duo com trompete. Então é importante mostrar essa parte para os alunos, que ele não vai ficar lá só fazendo a base, né? Que a tuba foi criada para fazer a base, para ser o alicerce da música, né? Trabalhar os gravão lá embaixo. Mas isso não quer dizer que ela vai fazer só isso. Porque hoje, como nós temos os trombones baixos, pode se inverter, porque o alcance da tuba é muito grande. Então eu posso trabalhar com notas graves, médias, agudas e agudíssimas, pode trabalhar. Então não é só acompanhamento. E é isso que bloqueio você não consegue, a gente não consegue achar tubista na nossa região, já vamos falar assim. Porque nós já começamos aí já tivemos 6 alunos na Escola de Música do Ronaldo Ritzmann, que é a escola que dá suporte para as bandas, e não temos nenhum formado. O único formado sou eu, de Joinville a Santa Cecília. É longe. Então vê que ninguém quer estudar tuba, ninguém se forma, sabe tocar, tem som bom, tudo, mas pô, o que eu vou fazer com a tuba? Vou tocar em conjunto de baile? Não vou? Aí acaba desistindo. Então por isso tem que ter um trabalho muito bom, a parte pedagógica que é muito importante por causa disso. Você chegar, mostrar o valor da tuba para o aluno, equivalente ao trompete, ao trombone, ao bombardino, à trompa, para ele saber, não, poxa, a tuba é importante, eu vou tocar tuba, eu quero tocar tuba. Legal, professor. Estamos chegando ao final de mais uma aula, tá certo? Do projeto Educa Mais, e peço para você que dê uma olhadinha lá nas atividades sobre a tuba. Nossos agradecimentos ao professor Cláudio, parabéns pela explanação sobre a tuba, tá certo? E continue tocando, e você que está assistindo, se motive, participe da banda, vai participar, vai tocar uma tuba. Estamos precisando de tubista em todas as bandas, é importante, todo instrumento é importante. Agradecemos você e esperamos você na próxima aula, certo, professor? Com certeza. Tchau.